Você é crente ou cliente? Você vai à igreja para servir ou para ser servido? Você enxerga o seu dízimo como uma mensalidade ou como algo que envolve louvor, adoração, obediência, fidelidade, compromisso com Deus, gratidão? Você serve na sua comunidade local, você serve a Cristo com os seus dons, você já encontrou o seu lugar no corpo de Cristo ou você espera simplesmente que outros façam alguma coisa? Você espera que o pastor e os presbíteros façam tudo. Nós já falamos no capítulo 2 de Neemias que Deus é o protagonista que trabalha nos bastidores. Mas hoje nós vamos falar no capítulo 3 sobre o Deus que trabalha através de nós. Nós vamos ver como Deus usou Neemias e o povo como um todo, a liderança, os liderados, como Deus usou pessoas de diversas classes sociais, usou homens, mulheres, para realizar a sua obra, para reconstruírem os muros de Jerusalém, as portas, o templo, devolver a dignidade ao povo, tirar o povo do opróbrio, da vergonha e do vexame, para a glória de Deus e para o próprio bem do povo que Deus ama e escolheu. E nós vamos ver a relação disso com a nossa vida hoje. Como nós, como membros do corpo de Cristo, somos chamados também a servir, a trabalhar, recebemos dons para isto, e devemos colocar a nossa vida e os nossos dons a serviço da obra de Deus, a edificação mútua para a glória de Deus. Uma vez que Cristo já nos restaurou de uma vez por todas, uma vez que o templo hoje é Cristo e nós somos pedras vivas deste templo, somos sacerdócio real para todos juntos servirmos a Deus, mutuamente nos edificarmos, levarmos o Evangelho e glorificarmos o nome de Deus. Faça a sua leitura aí em Neemias, capítulo de número 3. Bom, então à luz de Neemias 3, nós vamos falar sobre como Deus, embora não precise de nós, nos usa para fazer a sua obra. Ele nos chama, nos capacita, nos sustenta. E eu gosto muito aqui da divisão que o Wisber, comentarista, aliás, muito recomendado, ele é muito prático, profundo, objetivo, principalmente aí no momento da aplicação, não é? Mas eu gosto muito da divisão que ele faz quando ele fala dos trabalhadores para esta obra, da forma como a obra foi feita, quando ele fala também do local da obra e do propósito desta obra. Se você fizer uma leitura detalhada do capítulo 3, você vai observar que pelo menos 38 nomes são aí citados. E muitos permanecem ainda anônimos. E você vai ver diferentes classes de pessoas. Você vai ver sacerdotes, governadores, pessoas com funções comuns ali na vida de Jerusalém. Você vai também observar aí neste capítulo 3, pessoas que estavam dentro da cidade, pessoas que vieram de fora e pessoas também com as mais diversas habilidades e aptidões, artífices, construtores e por aí vai. Todo mundo arregaçou as mangas, colocou a mão na massa e colocou-se a serviço e à disposição e trabalhou nesta grande obra. E dentro disso nós podemos tirar várias lições e aplicação para a nossa vida. Praticamente todas as figuras que nós encontramos na Bíblia para a igreja trazem esta ideia de comunhão, de auxílio mútuo, de mútua dependência e de cooperação. É assim na figura do rebanho, é assim na figura de um templo no qual nós somos pedras, é assim na figura de família e principalmente aí na figura de corpo, como em 1 Coríntios 12:12. Quando Paulo ele nos diz que um corpo é um só, mas nós somos muitos membros. O que faz um corpo ser um corpo, o que faz ser uma pessoa integral, são os membros. Um membro sozinho não é nada, mas quando aqueles membros diferentes estão juntos, cada um no seu lugar, ali nós encontramos um corpo, né? A totalidade ali de um ser humano, uma pessoa. A gente não fala assim, ali vem uma mão andando, né? Um pé. A gente olha e vê a pessoa como um todo. Nós vemos uma unidade na diversidade. E assim é o corpo de Cristo. E Deus colocou os membros de maneira que um depende do outro e nenhum é mais importante do que o outro. Paulo vai dizer que até aqueles membros que parecem ter menos honra, estes são os mais necessários. Por exemplo, se nós abrirmos aí o nosso interior, não é algo bonito de se ver. Nós geralmente admiramos aí os olhos, né, o sorriso, os cabelos, o rosto, mas estes membros, né, que às vezes são mais inferiores, né, não são tão bonitos de se ver, vamos dizer assim, muitas vezes eles são vitais.
né? Como, por exemplo, podemos pensar aí nos nossos órgãos vitais, né? Então, nosso corpo foi construído de maneira perfeita para que houvesse esta unidade, esta mútua cooperação, esta dependência, onde cada parte é extremamente vital e importante para o bom funcionamento do todo. Afinal, até sem aquele dedinho, né? Quando você bate ele na quina aí do seu móvel, como dói e como desestabiliza a nós como um todo, não é verdade? Outro ponto interessante a observarmos é que os sacerdotes, a liderança religiosa do povo de Jerusalém, iniciou os trabalhos. Eles tiveram a iniciativa e não só orientaram, mas colocaram a mão na massa. Isso é muito interessante porque a liderança deve sempre puxar o carro, né? Deve instruir, deve ser exemplo, deve não somente dizer como as coisas devem ser feitas, mas devem ser os primeiros a fazer. Não é a liderança que faz tudo, isso não é saudável no corpo de Cristo. Nós não somos clientes que pagamos para que outros façam, mas o fato é que a liderança dá exemplo, orienta e deve ser a primeira a colocar a mão na massa. É interessante vermos aí os sacerdotes envolvidos na reconstrução de Jerusalém. Mas assim como ocorre hoje na Igreja de Cristo, a construção, a obra, né, o trabalhar na obra de Deus tem as suas dificuldades e nem todos também se dispõem da mesma forma. Capítulo 3, verso 5, você vai encontrar aí que alguns se recusaram a trabalhar, a se envolverem. E assim também, infelizmente, nós encontramos no meio da Igreja de Cristo, né? Muitos aí que ficam com os braços cruzados, apenas esquentando o banco da igreja, apenas querendo receber, né? Frequentam a igreja de maneira religiosa, né? Querem encontrar ali um ambiente limpo, bancos confortáveis, um bom sermão, boa música, e voltam para sua casa e vão tocar a semana, e acham ali que porque está dando dízimo, porque está dando uma oferta, que é o suficiente para a sua vida cristã, mas não se envolvem, não se colocam à disposição para servir, não tem esse amor sacrificial, esse envolvimento, muitas vezes nem conhece a comunidade, né? Entram e saem sem nem se envolverem com ninguém. É o caso que nós encontramos aqui no capítulo 3, verso de número 5. Infelizmente acontece também na nossa igreja, espero que não esteja acontecendo aí com a sua vida. Mas graças a Deus porque há também aqueles que trabalham com muito zelo e fervor e muitas vezes trabalham mais do que os outros. Você consegue identificar alguém aí na sua igreja? Capítulo 3, verso 20 diz que Baruque trabalhou com muito zelo, a ideia de fervor, entusiasmo, né? Trabalhou com capricho, colocou o seu coração naquilo que ele estava fazendo. E é assim que todos nós deveríamos fazer. Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, né? O Novo Testamento nos orienta assim, dizendo também que tudo o que fizermos devemos fazer como para o Senhor, nós devemos fazer com zelo, nós devemos fazer com coração, com fervor, com alegria. Que Deus sempre mantenha isso no nosso coração, restaure essa alegria, restaure este zelo em nós, este entusiasmo, né, de fazermos a obra de Deus como Baruque aqui fez. Você tem sido assim, você consegue perceber pessoas assim no meio da igreja. Graças a Deus, porque se há pessoas que não se envolvem, Deus levanta pessoas que se envolvem com paixão. E Deus permita que sejamos como Baruque nesse sentido. Eles também que abandonam por completo. Eliasibe, que é citado aí também mais à frente em Neemias 13, ele apostatou totalmente, né? Se envolveu lá com os inimigos do povo de Deus. Então há muito joio também no meio do trigo. Como o apóstolo João vai dizer, eles saíram do meio de nós para ficar evidente que não era um dos nossos. Então isso também ocorre, né? Muitas pessoas ali se entusiasmam, muitas pessoas demonstram aquela alegria, mas não houve uma conversão real, um envolvimento real. E quando vem o dia a dia da vida cristã, quando passa aquele momento ali de entusiasmo, de novidade, é o que Jesus falou sobre a semente que cai em solo rochoso, né? Ou entre os espinhos. Vem as dificuldades ou as seduções do mundo e a pessoa acaba abandonando. Então isso também ocorre no meio do povo de Deus, na obra de Cristo. Nós estamos sujeitos aí a passarmos por situações como estas. Algumas enchem o nosso coração de alegria, outras aí talvez nos entristecem, mas o fato é que precisamos ser realistas. Na obra de Deus, a liderança precisa puxar o carro, né? Todos precisam servir. Todos devem ser baruques para servir aí com entusiasmo e fervor. Mas é certo que nem todos vão se envolver e é certo também que muitos vão abandonar. Então, quando alguns não se envolverem, quando alguns abandonarem, que
que Deus permita que o nosso coração não desanime. É assim mesmo que as coisas caminham, né? Mas vamos orar para que Deus contagie os nossos corações. Em 1 Pedro 4,11, o apóstolo vai nos dizer que se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então Deus é quem nos supre, Deus é quem nos fortalece para a obra, para que assim o seu nome seja glorificado. E Pedro ele também diz que cada um deve servir conforme o dom que recebeu, né, da multiforme graça de Deus. Então não há ninguém na igreja que não tenha dom, que não tenha talento, que não tenha recebido algo de Deus, que não tenha algo para fazer. Pelo contrário, Jesus disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E todos os trabalhos são importantes. Não é só aquele que prega, não é só aquele que ensina, aquele que lidera. Todos os trabalhos são extremamente fundamentais na obra de Deus. Bom, mas em segundo lugar, qual era o local do trabalho? O que foi alvo aí desta obra de Neemias e do seu povo? É interessante que no capítulo 3, Neemias faz questão de registrar, né, coisa por coisa, trabalho por trabalho, obra por obra, trazendo aí detalhes, né, riqueza histórica, para que ficasse para as outras gerações todo o trabalho que foi feito, o que foi edificado, o que foi reformado e como eles trabalharam. E nós vamos ver aí que eles começaram pelas fortificações, não é? Começaram pelos muros e pelas portas, protegendo aí as defesas da cidade. Uma vez que a cidade estivesse protegida, eles poderiam continuar ali reformando as outras coisas. Creio que esse princípio já nos ensina algo também na nossa vida espiritual. Primeiro precisamos reforçar as nossas defesas, primeiro precisamos, né, defender as doutrinas, os fundamentos básicos da vida cristã, né, usarmos aí o escudo da fé para ficarmos firmes contra as ciladas de Satanás e assim podermos trabalhar com segurança, né, com liberdade para a obra de Deus, estarmos certos de que estamos firmes em Cristo Jesus, de que somos protegidos por Deus, de que somos amparados pelo Senhor. E é interessante porque Neemias registra aí uma ordem, né, nas portas. Eles começaram por uma porta, a porta das ovelhas, e vão terminar nesta porta, né? Eles vão dar aí este giro, restaurando as portas e as torres, né, as fortificações e os muros. Não vamos fazer aqui uma alegoria, mas eu creio que estas portas ensinavam de maneira didática o povo de Jerusalém e também tem algo a nos ensinar hoje. Observe aí que Neemias começa pela porta das ovelhas. Era a porta por onde entravam os animais para o sacrifício, por isso ficou conhecida como porta das ovelhas. E a ideia deste sacrifício aponta claramente para a obra de Cristo Jesus. E Jesus Cristo e a sua obra é o fundamento da igreja, é o fundamento da nossa salvação, é o fundamento da comunhão dos crentes, é o fundamento para tudo o que fazemos na obra de Deus. Cristo Jesus é o fundamento, porque através dele nós fomos reconciliados com Deus, perdoados dos nossos pecados, nós temos a certeza da vida eterna, a presença de Deus conosco e de fazermos parte da igreja de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que precisa ser restaurada é esta mensagem do Evangelho, a centralidade de Cristo. Cristo tem que ser o centro. Em segundo lugar, eles restauraram a porta do peixe. Era uma porta que envolvia a questão da defesa da cidade. Ficava ao lado de uma torre importante de defesa. Ali está envolvida a questão da proteção, da guarda da cidade. Uma vez que nós estamos certos do Evangelho em Cristo, nós precisamos também defender este Evangelho com unhas e dentes, como os apóstolos nos ensinam, não é? Nós devemos estar sempre preparados para todos aqueles que pedirem razão da esperança que há em nós. Então, nós precisamos também nos defender do ataque das heresias do mundo, da carne e do diabo. Em terceiro lugar, eles restauraram a porta velha. É interessante porque há uma ironia aí, porque a porta velha ela dava acesso à parte nova da cidade. E o que esse princípio pode nos ensinar? É que veredas antigas é que nos conduzem às coisas novas. Nós, como crentes, não devemos sair por aí buscando novidades, correndo atrás de todo o vento de doutrina. Mas são as veredas antigas, os caminhos antigos, desta antiga boa nova de salvação, esta verdade que nos conduz à vida eterna e à comunhão com Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar dos marcos antigos, das coisas antigas, porque é a mesma palavra de Deus de sempre, que traz coisas novas, verdadeiramente novas ao nosso coração.
Mas em seguida eles reparam em a porta do vale. É uma porta que dava acesso a um vale. E isso nos ensina que na vida cristã nós teremos vales. Nós passaremos por lutas, por provações, por aflições. E muitas vezes Deus é quem nos conduz aos vales, como conduziu o povo de Israel no deserto, como o próprio Jesus foi conduzido no deserto pelo Espírito Santo para ser ali provado e aprovado, né? Então Deus permite vales na nossa vida para trabalhar no nosso coração, para o nosso crescimento. Os vales fazem parte da vida cristã. Ao lado da porta do vale estava a porta do monturo, que dava acesso, vamos dizer assim, ao lixão da cidade de Jerusalém. Ali eram jogados os excrementos, né? Aquilo que não prestava mais, o lixo da cidade. Isso nos ensina também que na vida cristã nós precisamos nos desvencilhar do velho homem, nos desvencilhar da velha prática, de tudo aquilo que não agrada a Deus, das impurezas do nosso coração, da nossa vida, das impurezas da igreja, das impurezas da doutrina. Isso tudo tem que ser lançado fora do arraial, fora ali da nossa comunhão como irmãos e da nossa comunhão com Deus. Precisamos ver na nossa vida quais são as impurezas que têm atrapalhado o nosso desenvolvimento, né? Como Hebreus diz que nós devemos lançar fora todo o peso, né, o fardo do pecado, para corrermos livremente, com leveza, a corrida cristã. Em seguida vinha a porta da fonte, que dava acesso à fonte de águas que abasteciam a cidade. Águas que eram muitas vezes usadas no templo, usadas para a purificação cultural e também para saciar a sede, né, para os demais usos ali na vida da cidade. E a água na Bíblia, né, é muito ilustrada como obra do Espírito Santo em nós, com a verdadeira purificação que o Espírito traz de dentro para fora, né? Os discípulos de Jesus foram censurados porque não lavavam as mãos, porque os fariseus hipócritas, né, eles se pegaram tanto à questão externa da lei, que eles lavavam a mão até cerca de 30 vezes por dia e ficavam vigiando quem não lavava a mão. E eles pensavam que essas práticas externas é que contavam diante de Deus. Não entenderam que era um símbolo da do verdadeiro lavar, né, que vem do coração e que é obra do Espírito Santo. E Jesus diz que ele é fonte de água viva. E quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ainda vem a porta das águas, que dava também ali de frente para mananciais de água. E é diante desta porta que Esdras leu a lei de Deus e explicou as escrituras também para o povo e aplicou ao povo. É interessante porque o Salmo 1, por exemplo, nos diz que o justo é aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite, é comparado a uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A palavra de Deus, de fato, é esse manancial de água viva que nos conduz ao próprio Cristo. Se você observar esta porta, ela não é reparada. Talvez foi a única ali que ficou intacta. Talvez remeta aí à perenidade da palavra de Deus, dessa fonte de água viva. Em seguida, havia a porta dos cavalos, por onde entravam aí os exércitos, os cavalos e os seus cavaleiros. Diz respeito aí às batalhas, às lutas que os israelitas travavam contra os seus inimigos. E essas lutas no Antigo Testamento, físicas, elas eram uma sombra da verdadeira batalha, como Paulo diz, que hoje a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E nós precisamos nos vestir da armadura de Deus, nos revestir do poder de Deus com toda oração e súplica. Mas esta porta nos lembra de que na vida cristã nós passaremos por lutas, por aflições. Nós lutamos aí contra a nossa própria carne, contra o mundanismo e contra o diabo, até a volta de Cristo, mas sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em seguida havia a porta oriental, era uma porta dourada, né, que brilhava quando o sol ali batia nesta porta, era uma porta extremamente imponente, e é a porta por onde Jesus entrou em Jerusalém para depois dar a sua vida por nós. É a porta de entrada do rei. Isso nos aponta aí para a vinda de Cristo, não só no primeiro momento, né, na sua primeira vinda, no seu ministério, de dar a sua vida por nós, mas também nos lembra que Jesus é o verdadeiro Rei dos Reis. Ele é o Rei de Jerusalém, ele é o Rei de Israel, ele é o Rei que se assenta no trono de Davi e reinará para sempre. E não só as portas de Jerusalém se abriram para este Rei, mas como diz o Salmo 24, Jesus entrou nos portais eternos.
Levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor forte e todo-poderoso, é Jesus Cristo. Nem todas as portas são citadas, mas por fim nós encontramos aqui a porta da guarda. Era uma porta ali onde ficavam soldados, autoridades, pessoas ali eram revistadas, eram interrogadas, eram até julgadas, E ali isto nos aponta, isso ilustra sobre o acerto de contas, sobre a prestação de contas. A Bíblia diz que todos nós daremos conta das nossas obras. É claro que nós já somos perdoados em Cristo Jesus, mas isso não significa que não haverá um julgamento. Mas nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas Deus julgará todas as nossas obras. E ali haverá separação entre o povo de Deus, aqueles salvos e perdoados em Cristo, e aqueles que não reconheceram a Cristo Jesus. Uns estarão à sua direita e estarão com ele no gozo eterno, na vida eterna, e outros serão ali expulsos da sua presença e lançados em condenação eterna. Pense então na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade. Quais portas precisam ser restauradas? Será que é a porta do Evangelho de Cristo Jesus? Será que são as portas de defesa? As portas do manancial? Será que são as portas dos vales que nós precisamos enfrentar na nossa vida? Quais são as coisas que nós precisamos reconstruir na nossa vida e na nossa igreja, que o Evangelho nos apresenta, que o Evangelho nos traz? O que você pode observar aí na sua vida que precisa de restauração? O que precisa ser alvo aí na sua vida e na sua igreja desta restauração que Deus faz, que Deus é poderoso para fazer, mas que Ele também nos usa e usa as pessoas ao nosso redor. Mas em terceiro lugar, qual foi a forma do trabalho? Se você ler novamente o texto, se você estudar aí o contexto, você vai perceber que embora Neemias antes tivesse pedido material para levar a Jerusalém, muito do que eles fizeram foi reconstruir a partir do material que lá estava. Lembra que Neemias foi zombado, o povo de Deus foi zombado, dizendo assim, este material é imprestável, isso não vai durar, até uma raposa vai derrubar esses muros. Mas eles reconstruíram a partir do material que eles já tinham. Eles ali tiraram as coisas queimadas, as coisas que não prestavam, mas usaram as mesmas pedras, a madeira ali que ainda poderia ser utilizada. E o que isso traz para nós, o que isso traz para o nosso coração? Que quando nós falamos de obra de Deus, de reconstruir coisas, de restauração, isso não quer dizer simplesmente trazer novidades. Como, por exemplo, foi no caso da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi a invenção de uma nova religião, não foi uma coisa inédita. A Reforma Protestante foi um voltar à palavra de Deus, foi um voltar à doutrina dos apóstolos. O que a Reforma Protestante fez foi tirar as impurezas do tradicionalismo, da invenção de homens, de outras fontes que não a Bíblia, que estavam sendo tidas ali como autoridade canônica para a Igreja de Cristo. Então foi reforma neste sentido, retirar aquilo que foi acrescentado por homens e voltar à fonte, voltar à palavra de Deus, aos princípios elementares da fé. Então na vida cristã, restauração, reconstrução não quer dizer simplesmente ficar correndo atrás da última novidade no mercado da fé. Voltar à reconstrução, a obra de Deus significa construir a partir de um fundamento. Em Efésios capítulo 2, Paulo nos diz que a nossa fé, que a igreja de Cristo, que a família de Deus, deve estar fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Não é na pessoa dos apóstolos em si, mas eles, como apóstolos chamados e inspirados por Deus, ensinaram as palavras de Cristo. Então, baseados na doutrina dos apóstolos, é que nós devemos construir a nossa vida e a nossa igreja, a nossa eclesiologia e todas as nossas doutrinas. E Paulo em 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Cristo Jesus. No texto que nós lemos aí de Neemias, várias vezes aparece a expressão reedificar, restaurar, traz esta ideia não de fazer algo novo, mas de restaurar aquilo que se perdeu. Na sua vida, você tem corrido atrás de novidades? Você coça aí os seus ouvidos para a última novidade no mercado da fé? Ou você tem
buscado restaurar as veredas antigas, as verdades antigas do Evangelho, que são totalmente novas, né? Aplicadas à nossa realidade, elas são atemporais. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E não há nada além daquilo que Cristo já fez. Não existe nada mais a ser acrescentado, tudo já nos foi revelado nas Escrituras. A obra de Cristo está completa e o cristianismo bíblico é tudo o que nós precisamos e é suficiente para todo homem de todos os lugares e de todos os tempos. Nós devemos ter o cuidado de aplicar com sabedoria os princípios do cristianismo, da palavra de Deus em nosso contexto, mas não correr atrás de novidades. Mas em quarto lugar, qual é o propósito desta obra? Qual é o propósito dessa restauração? No capítulo 2, no capítulo 4 e em outros momentos no livro de Neemias, nós sempre nos deparamos com a motivação de Neemias. Ele sabia que o povo estava em opróbrio, escárnio, o nome de Deus estava sendo envergonhado. Mas não é que Deus precise dar satisfação a homens, mas Deus é um Deus justo, Deus é um Deus correto, Deus é um Deus que não pode mentir, Deus é um Deus fiel a si mesmo e a sua palavra, Ele não pode deixar de ser quem Ele é. E dentro deste plano de redenção, de salvação, Ele prometeu através de Abraão formar um povo para si e glorificar-se através deste povo e abençoar todas as famílias da terra e dar um nome grande a Abraão. Mas agora este nome estava envergonhado diante dos ímpios, diante do inimigo do povo de Deus e de todos os demais inimigos. Então, nesse sentido, o povo de Israel e hoje a Igreja de Cristo estão relacionados a Deus. Não porque Deus precisa da igreja, mas porque Deus dispôs as coisas assim. Então a vergonha do povo de Israel e a vergonha da Igreja de Cristo estão também relacionadas ao nome de Deus e a Cristo Jesus. Por isso que Neemias sempre se propõe a isto, de que a restauração destas coisas glorificariam o nome de Deus e também trariam bênçãos para o povo. E esta deve ser a nossa motivação. Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse, em João 17, que ele glorificou ao Pai, fazendo tudo aquilo que ele deveria ter feito aqui no seu ministério. E os salmos dizem que Deus ama as portas de Jerusalém. Não porque Deus ame pedras, construções em si, mas porque ali está o povo de Deus, que hoje é a Igreja de Cristo Jesus. Deus ama o seu povo em Cristo Jesus, Cristo que é o verdadeiro templo. E nós somos pedras vivas deste santuário erguidos pela obra de Cristo e do Espírito para a glória de Deus. Então esta deve ser a nossa motivação. Se a nossa motivação primeira for estar bem conosco mesmo, for a nossa própria justiça, nos justificarmos, for termos paz de consciência, se for barganharmos com Deus, recebermos reconhecimento dos outros, aplausos, se for um relacionamento de barganha, nós nos veremos frustrados e na primeira dificuldade nós vamos desanimar. Mas quando a nossa motivação é glorificar a Deus, nós teremos todos os motivos, apesar das circunstâncias, para continuar trabalhando, sabendo que receberemos o galardão, a recompensa no céu, como Jesus ensinou muitas vezes por parábolas, não é? Então que Deus nos abençoe, que eu e você entendamos o nosso papel no corpo de Cristo, que possamos aí ser trabalhadores fervorosos, que possamos aí ter como prioridade e alvo restaurar aquilo que precisa ser reedificado, que em tudo que fizermos possamos depender da suficiência de Cristo Jesus, daquele que já nos trouxe completa restauração, e é só por causa dele que toda esta obra é possível e que tudo seja feito para a glória do nome de Deus em Cristo Jesus. Neemias é apenas uma sombra do verdadeiro restaurador de Israel, Jesus Cristo, aquele que é o próprio tabernáculo de Deus com os homens, o próprio templo. Ele disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, falando de si mesmo, da sua pessoa e da sua obra na cruz. E em Cristo nós somos constituídos um santuário para Deus, não pedras frias, rígidas, duras, mas uma pedra de pessoas, pedras vivas, erguidas como um santuário para a glória de Deus no templo que é Cristo Jesus, esse templo que tem como fundamento
a pedra angular que é Cristo. E Jesus, quando voltar, Jesus, quando vier, como diz Apocalipse 21, ele trará não uma Jerusalém terrena, nós aguardamos uma pátria celestial, mas ele trará em sua companhia uma Jerusalém celestial. Apocalipse 21 fala dessa Jerusalém gloriosa e as suas portas magníficas, eternas, cheias de glória, estarão abertas para que o povo de Deus entre e tenha comunhão com Cristo Jesus. Ali não haverá sol, porque o próprio Deus iluminará a cidade e estaremos com o Senhor para sempre. Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração. Um forte abraço.